Eu sempre gostei de visitar a fazenda do meu avô. Era um lugar tranquilo e bonito, cercado de natureza e animais. Eu adorava brincar com os cachorros, alimentar as galinhas, montar nos cavalos e colher as frutas. Eu me sentia livre e feliz na fazenda, como se nada de ruim pudesse acontecer ali. Mas havia uma coisa na fazenda que me dava medo: o celeiro. O celeiro era uma construção antiga e escura, que ficava afastada da casa principal. Era um prédio de madeira, com um telhado de zinco, que estava sempre fechado com um cadeado. Meu avô nunca me deixava entrar lá e dizia que era perigoso. Ele contava histórias assustadoras sobre o celeiro, dizendo que lá dentro havia coisas terríveis, que ninguém deveria ver. Ele dizia que o celeiro era maldito e que quem entrasse lá nunca mais sairia. Eu sempre tive curiosidade sobre o celeiro, mas também respeitava o aviso do meu avô. Eu nunca me atrevia a chegar perto do celeiro, e muito menos a tentar abrir a porta. Eu ficava imaginando o que havia lá dentro, e o que meu avô escondia de mim. Será que era algum segredo de família? Será que era algum tesouro? Será que era algum monstro? Um dia, eu decidi que iria desvendar o mistério do celeiro. Eu estava sozinho na fazenda, pois meu avô tinha ido à cidade resolver uns assuntos. Ele disse que voltaria no dia seguinte e me deixou encarregado de cuidar da fazenda. Ele me deu algumas instruções e me lembrou de não entrar no celeiro. Ele disse que era para o meu bem e que ele me amava muito. Eu fiquei na casa, assistindo TV, lendo livros, jogando videogame. Mas eu não conseguia tirar o celeiro da cabeça. Eu sentia uma vontade irresistível de saber o que havia lá dentro. Eu pensei que talvez fosse a minha única chance de descobrir, já que meu avô não estava. Eu pensei que talvez não fosse tão perigoso assim, e que meu avô só queria me proteger de algo que ele não entendia. Eu pensei que talvez eu fosse corajoso o suficiente para enfrentar o que quer que fosse que o celeiro guardava. Eu tomei a minha decisão. Eu peguei uma lanterna e uma chave de fenda, e fui em direção ao celeiro, tentando não fazer barulho. Era noite, e a lua estava cheia. Eu caminhei pelo pasto, evitando os animais que dormiam. Eu sentia o vento frio no meu rosto, e ouvia os grilos e as corujas. Eu cheguei perto do celeiro, e senti um arrepio na espinha. O lugar era sinistro, e parecia que algo ruim estava me esperando lá dentro. Eu olhei para a porta do celeiro, e vi o cadeado. Eu usei a chave de fenda para forçar a abertura, e consegui. Eu soltei o cadeado, e coloquei no meu bolso. Eu respirei fundo, e abri a porta, que rangeu com um som agudo. Eu entrei no celeiro, e iluminei o ambiente com a lanterna. O que eu vi me fez gritar de horror. O celeiro estava cheio de corpos mutilados, pendurados por ganchos, correntes e cordas. Havia sangue por toda parte, e um cheiro nauseabundo de carne podre. Eu reconheci alguns dos rostos dos corpos, eram pessoas que eu conhecia, que tinham desaparecido na região. Entre eles, estava o meu avô. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu senti uma náusea e uma tontura, e quis sair correndo dali. Mas antes que eu pudesse me mover, eu ouvi um barulho atrás de mim. Era uma risada maligna, que me gelou o sangue. Eu me virei, e vi uma figura horrenda, que parecia um demônio. Era o meu avô, mas não era ele. Era algo pior. Ele estava com um facão na mão, e um sorriso sádico no rosto. Ele me olhou com um olhar de loucura, e disse: "Eu te avisei para não entrar no celeiro, meu neto. Agora você vai se juntar aos meus troféus. O celeiro é maldito, e eu sou o seu guardião. Ninguém entra, ninguém sai." Ele avançou sobre mim, com o facão erguido. Eu tentei fugir, mas era tarde demais. Ele me acertou com um golpe fatal, e eu caí no chão, agonizando. Eu vi o seu rosto se aproximar do meu, e ele sussurrou no meu ouvido: "Bem-vindo ao inferno." Foi a última coisa que eu ouvi, antes de morrer. Eu acordei suando frio,
e percebi que tudo tinha sido um pesadelo. Eu estava na minha cama, na casa do meu avô. Eu olhei para o relógio e vi que eram quase meia-noite. Eu respirei aliviado e pensei que tinha sido só um sonho ruim. Eu me levantei e fui até a cozinha para beber um copo d'água. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi o meu avô sentado à mesa, com uma xícara de café na mão. Ele me viu e sorriu. Ele disse: "Oi, meu neto. Você está bem? Você parece assustado." Eu disse: "Ai, vô, eu estou bem. Eu tive um pesadelo, só isso." Ele disse: "Um pesadelo? Sobre o quê?" Eu disse: "Sobre o celeiro." Ele disse: "O celeiro? O que você sonhou sobre o celeiro?" Eu disse: "Eu sonhei que eu entrava lá e via coisas horríveis. E que você era um assassino e me matava." Ele disse: "Que bobagem, meu neto. Você sabe que eu nunca faria isso. Você sabe que eu te amo muito. E você sabe que o celeiro é só um lugar velho e vazio, que não tem nada demais." Eu disse: "É, eu sei. Foi só um sonho." Ele disse: "Pois é, um sonho bobo, que não tem nada a ver com a realidade. Você não precisa ter medo do celeiro, meu neto. Você pode entrar lá quando quiser e ver com os seus próprios olhos que não há nada de mal lá dentro." Eu disse: "É mesmo?" Ele disse: "É sim. Quer ver? Vamos lá, eu te mostro." Ele se levantou e pegou uma lanterna. Ele me chamou e disse: "Vem, meu neto. Vem comigo. Vamos até o celeiro." Eu senti um calafrio e uma sensação de déjà vu. Eu pensei em recusar, mas ele insistiu. Ele disse que era para eu perder o medo e que ele estava comigo. Ele disse que era para o meu bem e que ele me amava muito. Eu aceitei e fui com ele. Nós saímos da casa e fomos em direção ao celeiro. Era noite e a lua estava cheia. Eu caminhei pelo pasto, seguindo o meu avô. Eu sentia o vento frio no meu rosto e ouvia os grilos e as corujas. Eu cheguei perto do celeiro e senti um arrepio na espinha. O lugar era sinistro e parecia que algo ruim estava me esperando lá dentro. Eu olhei para a porta do celeiro e vi o cadeado. O meu avô tirou uma chave do bolso e abriu o cadeado. Ele soltou o cadeado e o colocou no bolso. Ele respirou fundo e abriu a porta, que rangeu com um som agudo. Ele entrou no celeiro e iluminou o ambiente com a lanterna. O que eu vi me fez gritar de horror. O celeiro estava cheio de corpos mutilados, pendurados. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O celeiro estava cheio de corpos mutilados, pendurados por ganchos, correntes e cordas. Havia sangue por toda parte e um cheiro nauseabundo de carne podre. Eu reconheci alguns dos rostos dos corpos. Eram pessoas que eu conhecia, que tinham desaparecido na região. Entre eles, estava o meu avô. Eu olhei para o meu avô, que estava ao meu lado, com a lanterna na mão. Ele não parecia surpreso, nem assustado. Ele parecia orgulhoso e divertido. Ele me olhou com um sorriso malicioso e disse: "Você gostou da minha coleção, meu neto? São todos presentes que eu recebi do meu mestre. Ele me ensinou a arte de matar e me deu o poder de fazer o que eu quiser. Ele me deu o celeiro e me fez o seu guardião. Ele me deu a vida eterna e me fez o seu servo." Eu fiquei sem palavras e sem reação. Eu não entendia o que ele estava dizendo, nem o que ele estava fazendo. Eu só sentia medo e nojo. Eu perguntei, com a voz trêmula: "Quem é o seu mestre, vô? O que ele quer de você? O que ele quer de mim?" Ele riu e disse: "O meu mestre é o Senhor do Inferno, o príncipe das trevas, o rei dos demônios. O seu nome é Samuel, e ele é o meu pai. Ele quer a sua alma, meu neto. Ele quer que você se torne um de nós." Eu fiquei horrorizado e tentei fugir. Mas ele foi mais rápido
e me segurou pelo braço. Ele me puxou para perto dele e disse: "Não adianta tentar escapar, meu neto. Você não tem escolha. Você já está marcado pelo sangue. Você é o meu herdeiro, o meu sucessor, o meu filho." Ele me mostrou o meu braço, e eu vi uma cicatriz em forma de pentagrama. Eu me lembrei de quando eu era criança, e ele me cortou com uma faca, dizendo que era uma brincadeira. Eu não sabia que ele tinha me feito um ritual, e me ligado a ele. Eu não sabia que ele tinha me vendido ao diabo. Ele disse: "Você é o meu presente para o meu mestre, meu neto. Você é o escolhido, o predestinado, o profetizado. Você é o anticristo, o filho do mal, o novo Samuel." Ele me arrastou para o centro do celeiro, onde havia um círculo de velas e um livro de couro. Ele abriu o livro e começou a recitar umas palavras em uma língua estranha. Ele disse que era uma invocação e que ele estava chamando o seu mestre. Ele disse que ele ia me oferecer ao seu mestre e que ele ia me transformar em um demônio. Eu gritei e implorei. Eu disse que não queria isso, que eu queria viver, que eu queria ser normal. Eu disse que ele não era o meu avô, que ele era um monstro, que ele era um louco. Eu disse que ele me deixasse em paz, que ele me soltasse, que ele me matasse. Ele não me ouviu e continuou o ritual. Ele disse que era tarde demais, que era o meu destino, que era a vontade do seu mestre. Ele disse que ele me amava e que ele estava me fazendo um favor. Ele disse que ele estava me dando um presente e que ele estava me salvando. Ele terminou o ritual e levantou a mão. Ele disse: "Está feito, meu neto. Agora você é um de nós. Agora você é um novo Samuel." Ele baixou a mão e me acertou com o facão. Eu senti uma dor insuportável e vi o sangue jorrar. Eu caí no chão, morrendo. Eu vi o seu rosto se aproximar do meu, e ele me beijou na testa. Ele disse: "Adeus, meu neto. E eu te amo." Ele se levantou e olhou para o alto. Ele disse: "Mestre, eu te apresento o meu filho. Ele é o seu filho. Ele é o seu escolhido. Ele é o novo Samuel." Ele se ajoelhou e fez uma reverência. Ele disse: "Mestre, eu te sirvo. E eu te obedeço. E eu te adoro." Ele ficou em silêncio e esperou. Eu vi uma luz vermelha surgir no céu e ouvi um trovão. Eu vi uma sombra gigantesca se formar sobre o celeiro e ouvi uma voz grave. Era a voz do seu mestre, do seu pai, do seu rei. Era a voz de Samuel, o senhor do inferno, o príncipe das trevas, o rei dos demônios. Ele disse: "Meu servo, e eu te agradeço. Meu filho, eu te aceito. Meu escolhido, e eu te abençoo. Meu novo Samuel, eu te recebo." Ele estendeu a mão e tocou o meu avô. Ele o levantou e o abraçou. Ele disse: "Vem comigo, meu servo, meu filho, meu escolhido, meu novo Samuel. Vem comigo para o inferno, onde você terá o seu lugar. Vem comigo para o inferno, onde você reinará comigo. Vem comigo para o inferno, onde você será o meu braço direito." Ele o levou para o céu, que se abriu em fogo. Ele o levou para o inferno, que se fechou em trevas. Ele o levou para o inferno e me deixou para trás. Eu fiquei no celeiro, sozinho, morto. Eu fiquei no celeiro, maldito, condenado. Eu fiquei no celeiro, esperando o meu julgamento. Eu fiquei no celeiro, esperando o meu castigo. Eu fiquei no celeiro, esperando o meu fim. Canal O Horror que Virá.